Amém. Boa noite a todos. Abrem na sua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. E vamos ler versos 1 a 6. Pode ficar comigo, ficar em pé comigo hoje à noite e vamos ler a palavra de Deus. Isaías 9, versos 1 a 6. Mas a terra foi angustiada, não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a ensobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das Nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E multiplicasse a nação, a alegria lhe aumentasse. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na cefa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o cajado do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midiantes. Porque todo calçado que levava a guerra no tumulto da batalha e todo manto revolvido em sangue serão queimados, servindo-se como de combustível do fogo. Porém, por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar com juízo, com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. E agora, oh Pai, encoraja os nossos corações, enquanto vamos ver as 10 maravilhas do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Pode sentar-se. Isaías 9:6. Seu nome deve ser chamado de Maravilhoso, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tem mais do que 365 nomes ou referências para o Senhor Jesus Cristo na Bíblia inteira. É uma coisa maravilhosa. Tem pessoas que acham que Deus criou o mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não é? Tudo bem. E eles colocam entre Gênesis 1:1 e 1:2 há milhões de anos, falando que Deus criou a terra, depois tinha de destruir e refazer, e Ele fez a criação que hoje em dia nós encontramos atualmente. Eu acredito que ele é errado. Deus não faz nada errado, mas eles colocam isso para combinar com a ciência da evolução. Tudo bem.
depois da criação de Deus, Adão e Eva pecou, fracassou de novo. Então Deus tinha de expulsar o povo do jardim de Éden e andava, falando que devia andar com o Senhor. Tudo bem, tinha matança de Caim, matou Abel, e mais tarde Deus tinha de destruir o mundo e fazer só a família de Noé para continuar. Então o mundo lá fora, veja, mas fracassou de novo. Começou de novo. Depois Deus deu a lei para o povo de Israel. E o povo de Israel só bagunçou tudo. Não obedeceu a lei. Fracassou de novo. Depois ele enviou seu filho, o Senhor Jesus Cristo, e depois de 33 anos ele morreu na cruz, e o mundo, veja como era um fracasso de novo. Mas não é. Tudo é o plano de Deus para levar a salvação para o povo hoje em dia, até o povo de ontem, anteontem também. O plano de Deus era para salvar o povo dos seus pecados. Você poderia me perguntar hoje à noite, por que eu preciso da salvação? A resposta é que nós nascemos pecadores. Eu não sou pecador porque eu peco, mas eu peco porque eu sou pecador. Não tem outro. E Deus é soberano, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele sabe todas essas coisas, Ele é eterno, tudo é igual para Ele, e Ele forneceu a salvação para qualquer pessoa que quiser arrepender-se do seu pecado e colocar sua confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, seu nome será chamado de maravilhoso. Isaías 9:6. Como uma luz que brilha sobre uma árvore, a maravilha de Cristo dificilmente pode ser reduzida a um tratamento de alguns minutos. Teria de gastar o seu tempo inteiro lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse para ver como nosso Deus é maravilhoso. Mas hoje à noite eu gostaria de tratar pelo menos 10 maravilhas do Senhor Jesus Cristo. O primeiro, antes que nós entramos, nós temos de entender que qualquer nascimento é um evento maravilhoso. Meu pai me ensinava quando eu era criança, e quando uma outra vez que eu desobedeci minha mãe, uma outra vez, será que foi uma outra vez? Não, eu desobedeci como vocês desobedeceram suas mães. Mas meu pai danava comigo uma vez, e meu pai era pouco de danar comigo. Ele era uma pessoa bem quieto e tudo, mas ele danava no jeito dele. Ele falou, você não entende que sua mãe chegou perto da morte para dar luz a você? Você não entende o sacrifício que ela fez para você? Realmente essa foi o suficiente para me humilhar e corrigir a minha vida. Agora nós pensamos sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Era a primeira maravilha do seu nascimento. Qualquer nascimento é um evento maravilhoso. Era um evento maravilhoso para Abraão, não foi? Com quantos anos Sara ia dar à luz? Foi 99, não foi? O Abraão tinha 100 e tudo. Uai, isso é maravilhoso, não é? Era maravilhoso para Jacó. Quando a esposa dele ia dar à luz, quando ela estava estéril, não tinha como dar à luz. E Deus deu esta benção. Foi uma coisa maravilhosa. Era maravilhoso para Isaías quando ele mencionou uma família, a linha de Jessé, que ia nascer uma pessoa especial que era virgem, pois ele fala em Isaías 7,14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá
e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 11:10 fala, e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscado pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Já pensou? O Senhor Jesus Cristo foi profetizado uns 400 anos atrás, antes, e que ele ia salvar quem? Quem é gentil aqui? Todos nós não somos judeus. Então, já foi profetizado a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o raiz de Jessé. Jessé era pai de Davi e vai a linha até o Senhor Jesus Cristo. Nós temos dois relatórios na Bíblia, mostrando claramente de Mateus e também de Lucas sobre o nascimento do nosso Senhor. Para Daniel também, ele falou, não vou ler todo o trecho, mas Daniel 9, versos 21 a 26, verso 24 fala, 70 semanas estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade. E pulando para o verso 26, fala, e depois das 72 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Pensa bem, tudo profetizado, até as guerras. É interessante, tem muita gente que fala hoje em dia, não, mas o fim do mundo está próximo, as profecias de guerra, e mais guerra, e mais guerra. Você lê na sua Bíblia, você olha na história humana, já viu uma época que não teve guerra? Sempre tinha. Hoje em dia é mais severo, tem tantas guerras e tem aquela perigo de arma nuclear e tudo. Então as guerras sempre estão presentes. Mas o ponto principal aqui é que 72 semanas será cortado o Messias. Cortado como? Ele morreu na cruz para nós. E depois ele ressuscitou para os seus, e a Bíblia fala em Atos capítulo 1, que na mesma maneira que ele foi, ele voltará para nós. Pessoas me perguntam, o fim do mundo está próximo. Eu falei, não está próximo. Próxima coisa é arrebatamento, em que Jesus Cristo vai voltar para tirar o seu povo desta terra. A Bíblia ensina que os mortos nascerão, ou seja, levantarão primeiro, e nós que estamos vivos subiremos junto com eles para o céu e ficar com o Senhor para a eternidade. Essa é uma grande esperança. Já pensou por que os mortos levantarão primeiro, ressuscitarão primeiro? Já pensou? Pelo menos antigamente eles estavam 2 metros mais fundo do que a gente. Então tinha de começar primeiro, não é? Não é para ir junto? Só a bobeira da gente, tudo bem. Mas é maravilhoso saber que um dia, por causa do nascimento do Senhor, haverá ressurreição dos mortos. Os eventos que levaram ao nascimento de Cristo eram como as engrenagens de um belo relógio que tinha que se unir para que, quando a plenitude dos tempos tivesse chegado, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, nascesse em Belém. Que maravilha! Maravilhoso é, realmente. A segunda maravilha é a sua condescensão, ou seja, o seu abaixamento. Essa foi. Eu fico até de boca aberta, pensando, Deus,
santo, puro, impecável, maravilhoso, ia condescer para tornar-se homem, como nós, limitado, pelo menos humanamente e tudo, mas ainda não ia cessar de ser Deus. Foi maravilhoso. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, fala de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Desculpa. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se. Aconteceu, não é? Abaixou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte cruz. Assim ele fez para você e fez para mim. Ele não precisava de morrer para salvar a sua própria vida, ele é Deus. Mas ele precisava de dar a sua vida em sacrifício para salvar a sua vida e a minha vida. Realmente, para entender o que isso significa, qualquer pessoa tem que lembrar como era o céu e como o Senhor Jesus Cristo deixou para vir ao mundo e ser tabernado e colocado numa carne humana. Se os homens tivessem arranjado o seu nascimento, nunca teria sido em um estábulo. Mas a maravilha de seu rebaixamento significa que Deus tomou as necessidades da humanidade, exatamente onde estamos. Ele se abaixou não só até nosso nível, mas embaixo do nosso nível. Quantas pessoas, quantos senhores aqui hoje à noite, quantos senhores ouvindo o vídeo iam gostar de dar a luz para suas crianças no curral? Dona Suzana, ontem à noite, quando chegamos, nós fomos no culto lá no Argon ontem à noite, e quando chegamos, foi quase meia-noite, ela falou, tem aquele cheiro. Que foi? Nós estamos jogando manga lá, não é, seu João? E tudo, então as vacas ficam lá perto onde as mangas vão aparecer. Então, onde a vaca fica, que mais aparece? Vocês sabem, então tinha aquele cheiro. Já pensou dando a luz num lugar que tinha esse cheiro? Então, ele foi rebaixado mais do que a gente. E esse é maravilhoso também. Pensa, a terceira maravilha do Natal é a maravilha do seu personagem, daquele que ele é. Embora estejamos salvos pela morte e ressurreição de Cristo, sua vida ainda está cheia de maravilhas. Quem além de Jesus poderia dizer, quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? João 8, 46. Quem poderia falar isso? Eu não posso. Se eu perguntasse até a nossa congregação e tudo, eu pedi aos que estão escutando por vídeo para me mandar o WhatsApp, que pode me acusar de qualquer pecado, eu não faria isso não. Eu ia encher meu telefone, eu não teria memória para mais nada. Mas o Senhor Jesus Cristo podia, sem pecado. Ele levantou os derrubados da vida. Já pensou? A sua pessoa, ele importou com cada pessoa. Em João 8, 11, onde ele trata sobre a mulher que foi pego no adultério. No adultério. É interessante que só pegou ela, não pegou o homem, que pegou no ato. Então, se for no ato, deveria pegar as duas pessoas.
mas só ele. E escuta o que o Senhor falou. E ela disse, ninguém. Ele falou, quem te condena? Ela falou, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esse é o que o Senhor fez para nós. Não é maravilhoso? As pessoas falam, eu só quero o que eu mereço. Eu não. Eu quero essa parte maravilhosa. Que Ele me perdoe os meus pecados. Por quê? Porque eu mereço? Não, porque Ele quis. Ele quis. Quando nós ainda éramos fracos, Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Não é maravilhoso? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 6,4 fala de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Uma ilustração que é muito, para mim é muito importante. Foi aquela ilustração de uma pessoa, uma mulher que era prostituta. Ela foi para uma igreja, ela aceitou Cristo como Salvador. E tinha dois santinhos dentro da igreja que perguntou a ela, uai, você não tem vergonha da sua vida passada, não? E ela falou, sim, senhora, eu tenho muita vergonha. E elas falaram, como é que você pode entrar numa igreja com essa vida que você teve? E ela falou, dona, escuta, por quantos pecados Cristo morreu para te perdoar? E elas falaram, uai, todas. E ela falou, eu também. Cristo morreu para perdoar todos os meus pecados. E isso não é maravilhoso? É maravilhoso demais. Tem tantos versículos que poderia, mas vamos mudar para a quarta maravilha do Natal, que é a quarta nós estamos agora, mas a quinta maravilha das suas palavras. Tantas vezes eu li o Novo Testamento e o Senhor, eles falaram das palavras do Senhor que Ele não falava como os outros, como os fariseus e tudo, mas Ele fala com autoridade. Então, maravilha as suas palavras. Marcos 1:22, e maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ele falou com autoridade, exigindo atenção daqueles que ouviram. Ele disse, vocês ouviram e foi dito, mas eu lhe digo. Suas palavras são totalmente verdadeiras. Você não encontra nenhuma falha nas suas palavras, o que ele ensinou, o que ele disse. Ele falou com simplicidade, mas com grande poder. O maior elogio que eu recebo de pessoas quando eu estou lá fora pregando e tudo, ele chega em mim e fala, mas pastor Bill, foi bom demais, suas mensagens tão simples, tão fáceis de entender. Geralmente, eu tenho uns que ficou complicado, mas esse como é simples de entender. Esse mais elogio que eu tenho, porque esse é como o Senhor Jesus Cristo ensinou para o povo entender. Mateus 17, versos 3 a 5, fala, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom estamos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, esse é o meu filho,
em quem me comprazo, escutai-o. É a nossa responsabilidade ouvir e obedecer a maravilha das palavras que o Senhor Jesus Cristo nos deu. A sexta maravilha do Natal é suas obras, as obras do Senhor. João 10, começando no verso 24, fala assim: rodearam-no, pois os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, disse não abertamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Pulando para o verso 30. Eu e meu Pai somos um. E o 31 fala: os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Desculpa, meu dedo bateu errado aqui. Verso 31. Judeus pegaram então outra vez pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te faz o quê? Deus a ti mesmo. Pessoas falam que não, Jesus Cristo nunca declarou que Ele é Deus. Ele declarou sim. Ele declarou sim. Tem outros que falam que Jesus não era Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é um profeta, demais. Mas aqui a palavra de Deus ensina que Ele é Deus. Para os cegos, Ele disse: recebe a sua visão. Para o manco, levanta-te e anda. Ele parou as procissões fúnebres e ressuscitou os mortos. Ele não fez nenhuma análise clínica, mas ele não trouxe especialistas, mas ele curava os enfermos. E ele acabou de falar a palavra, aconteceu. Falou, acabou. Quantas vezes eu vejo essas propagandas de curandeiros? Antigamente era muito mais. O tal curandeiro vai chegar na cidade, leva suas muletas, leva as coisas e tudo e será curado. E quantas vezes pessoas receberam a mensagem: você não foi curado porque você não creu. Negativo. O Senhor, quando Ele curava e falava: levante e anda. Não, eu quero. Veja. Não, estende sua mão. Essa foi a cura verdadeira do Senhor. A sétima maravilha do Natal é a maravilha da sua morte, livremente dada. Sabe que ninguém forçou o Senhor a morrer para nós. Até Ele falou, se Ele quisesse, Ele podia chamar legiões de anjos para libertá-lo. Mas Ele foi para o mundo, para salvar o pecador. João 10, versos 14 a 18, vamos ler verso 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 18, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou, tendo poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ele deu a sua vida, não foi tirado dele. Oitava maravilha é a maravilha da sua ressurreição. Em Mateus
capítulo 27, eu vou só ler verso 66, que fala: indo eles segurar o sepulcro com a guarda, selando a pedra. No entanto, a tumba está vazia e Cristo vive. Mateus 28, começando o verso 1, fala: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Pensa bem, o túmulo a pedra não foi retirada do túmulo para deixar o Senhor sair. Foi retirado para mostrar que ele já saiu, ressuscitou, como havia dito. A nona maravilha do Natal é a maravilha do seu segundo retorno. Atos 1, eu referi isso antes, mas versos 6 a 11. Mas vamos ler o trecho. Aquele, pois que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações do Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Deixa eu parar só aqui. Nós temos que entender, tem muitas pessoas, no final do ano sempre tem aquelas que chamam prognósticos, previsões e tudo. E tem pessoas que falam: não, mas tudo está ajeitado para a volta do Senhor arrebatar diante deste mundo. Meus irmãos, o arrebatamento é iminente. Não espera nada para acontecer para o Senhor Jesus Cristo voltar. Essa é tudo na mão do Deus Pai. Mas continuando a leitura, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhos, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir como para o céu ouvistes dizer. Pensa bem, antigamente, quando alguém viajava de avião, vamos supor, ou de ônibus, mas de avião, a pessoa entrava para entrar no avião, e o que ia despedir, ia para o balcão lá fora, no ar livre, e ia esperar até ver aquela pessoa entrar no avião, e depois ver o avião sair fora. Hoje em dia não tem esse privilégio, mas é uma coisa que a gente fez já tem muitas vezes com uma pessoa ou outra que a gente amava. Então, aquela última vista com uma pessoa que você ama mesmo saindo, ou entrar no ônibus. Talvez você já entregou alguém no ônibus, eles entram no ônibus e você vai ver onde está sentado e faz assim e tudo.
e você espera ônibus para sair, e mais uma vez, talvez banana à mão e tudo. Por quê? É uma pessoa querida, não é verdade? Pensa sobre os discípulos. Passaram 3 anos com o Senhor, amavam o Senhor e não queriam que nem o Senhor morresse. Eles queriam que o Senhor restaurasse o reino e ficava aqui como o rei, como vai acontecer no milênio. Mas não, ele foi. E eles ficaram lá de olho, viu, amados, sair. E os anjos falam, não, mas ele vai voltar do mesmo jeito que ele foi. É a esperança. Essa mais uma coisa maravilhosa de Natal. E mais o último, a 10ª maravilha do Natal é a maravilha do seu poder salvador. Mateus 1, 20 e 21 fala, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor falando de José, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele vai fazer o quê? Salvará o seu povo dos seus pecados. Nasceu para morrer, morreu para ressuscitar-se, ressuscitou para salvar a sua alma e a minha alma. Marcos 2,17, Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. De novo, 1 Timóteo. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa coisa maravilhosa do nascimento do Senhor, a sua salvação e a minha. Mas talvez alguém perguntaria, mas como eu posso ser salvo? João 1,12 fala claramente, mas a todos quantos o receberam. Esse não é receber pela hóstia, pelo copo da ceia e tudo, mas o receberam o Senhor Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nota bem, não é todo mundo filho de Deus, não. Somente os que já arrependeram-se do seu pecado e colocaram a sua confiança no Senhor. Feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. 10 maravilhas. Como talvez não dá conta de repetir os 10 mandamentos do Velho Testamento, ou no Novo Testamento eu não dou conta, talvez eu podia quase todos, mas 10 maravilhas, tudo feito para dar salvação ao homem pecador. Esta é a grande maravilha do Natal. Através do seu sangue encontramos perdão e a limpeza. Graças a Deus pelas maravilhas de Natal. Graças a Deus por sua salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de abrir tua palavra. Pai, que essa palavra possa encorajar cada pessoa, os que não têm Cristo, a colocar a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, ou recebendo como seu único Salvador. Os que têm, que possam ser encorajados para te servir, amar-te mais por aquilo que o Senhor fez para nós. É maravilhoso. E, Pai, que o Senhor possa ajudar a gente a servir o Senhor melhor, porque agora entendemos as maravilhas do Natal. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Então, lembramos,
Domingo agora, 6 horas, a escola dominical. Eu convido todo mundo que está aqui em Catalão para chegar aqui. Você deve isso para o Salvador que fez tudo para você. Os outros que não moram aqui em Catalão, que podem frequentar uma boa igreja onde você mora. E vamos ter também o culto às 19h30. Então todo mundo chega às 18 horas, 19h30, para adorar o Senhor e para realmente ter mais uma mensagem sobre Natal na véspera do Natal. Amém? Então.